vai haver o EBS, vai haver os dias de escuridão. Isso é que está na ordem do dia, é os próximos passos. Não temos a data, o dia, a hora que isso vai acontecer, mas isso está prestes a acontecer. Por quê? Porque os sinais disso, de acontecer, é quando as nações chegam ao compartilhamento do sistema financeiro quântico. Quando esse sistema financeiro for ativado e a gente entrar no início do precipício, isso acontece. Porque o sistema financeiro entrando em vigor, entraríamos também num período de cisne negro, que já aconteceu um cisne negro e temos um segundo a vir. Algo realmente está prestes a acontecer nessa semana e na outra, antes do Natal. Por quê? Porque os sinais são claros. Lembra que eu falei para vocês que quem tem a chave para dar a ortoga de começo de libertação da Terra é o Iraque, por causa de uma série de situações que o Iraque é o responsável por isso. Porque aquela guerra do Iraque, que a guerra não era pelo petróleo, era pela busca das armas tecnológicas, dos portais, do que tem lá no Iraque, das tecnologias que estão lá. E aí, o Iraque vai fazer a taxação da sua moeda, que é o dinar. Essa taxação faz com que o petróleo morra, o petrodólar deixe de existir, e fará também com que haja a revalidação das moedas, fazendo com que as moedas de todas as nações do mundo, desde o Vietnã, Coreia do Sul, Brasil e todo mundo, entre em vigor, fazendo que haja a troca dessas moedas e títulos, elevando as nações para um novo mundo de abundância e riqueza. Então, isso vai acontecer. Só que, para isso acontecer, não vai acontecer barato. Não vai acontecer algo. Vai haver conflitos, vai haver batalhas, vai haver confronto. E vai haver, possivelmente, um EBS no meio disso. Que não virá assim. Todas as coisas estão prestes a acontecer porque isso é o que está sendo preparado. Certo? A reviravolta começou e nós estamos indo para ela, certo? Em 8 de dezembro de 2024, a economia global, meus amigos, está falida. O Brasil está prestes a falir se o dólar continuar nesse pique que ele está aí. Porque o dólar bateu hoje R$7 e chegou a dar um pico de 7,40, 7,50. Se ele bater R$8, R$9, acabou. A economia faliu, porque o dólar é o indexador de vários comércios que importam e exportam. Se ele é o indexador, o que vai acontecer? Ele vai onerar o custo da importação, vai onerar o custo da exportação, vai onerar a gasolina, vai onerar a produção agrícola por causa dos insumos que são estrangeiros, vai alterar tudo. O que é que vai fazer? Hiperinflação. O salário mínimo morre, praticamente, as aposentadorias ficam sem capacidade de compra, que já perdeu, aí perde mais 50%, 60%. O Brasil entra em falência, milhares de empregos são perdidos, milhares de empresas vão à falência. Caos. Falência no Brasil, no mesmo ritmo acelerado que aconteceu na Venezuela. E nos países que foram governados por culturas ideológicas socialistas, comunistas, digamos assim. O Brasil está caminhando para isso, se o dólar continuar nesse pique. Então, a expectativa, meus amigos, é que de tempos difíceis, mas não ruins, porque esses tempos difíceis nos levará aos tempos bons, porque nós passamos esse tempo todo nessa guerra, em tempos difíceis e tempo ruim, as duas coisas. Os tempos difíceis agora, ele é mais de aprendizado. Não é difícil para nós que já passamos por tanta coisa. É mais complicado para quem ainda não despertou. É mais complicado para aqueles que ainda estão estudando, estão pensando. Você está aqui pela primeira vez no nosso canal? Ajude o nosso canal, apoie o nosso canal. Precisamos da sua ajuda e do seu apoio. Eu agradeço a todos aqueles que colaboram e ajudam. Então, a expectativa, meus amigos, é que o despertar em massa que começou desencadeie um grande ponto de viragem. Ou, caso contrário, já teriam sido libertados da nossa escravidão secular e da opressão baseada no dinheiro. Esteja ciente, esta é a nossa única
a única e última oportunidade para fazer a remoção bem-sucedida da conspiração criminosa, das trevas que habita esse planeta e controla tudo. Se todas as pessoas despertassem, isso já teria acontecido. Se todos os despertos despertassem um adormecido, a maioria suficiente para o nosso sucesso completo estaria garantida. Uma participação desperta de pelo menos 70%. Garante uma transição global para um mundo melhor, sem grandes complicações caóticas. A batalha contra esses mafiosos, bandidos trevosos, ela já está vencida. A batalha de ponto de viragem é essa que nós estamos tentando fazer ela agora. E é uma batalha sem luta, só poderá ocorrer quando os trevosos entrarem em colapso espontâneo. Quando eles despertarem em grande número. Quando eles caírem, e eles estão caindo um a um. Quando uma ou ambas as coisas vão acontecer, só Deus sabe. Ele tomará a decisão final. Nesse momento, o ponto de viragem está chegando. É um fato, é uma realidade. Uma realidade que nos levará a uma definição de tudo isso. Nós nos preparamos para chegar a esse ponto de viragem. Se vocês observarem há quanto tempo a gente está conversando, detalhando. Mas lembrem, o período pior já passou. Foi aquele período que teve a pandemia, o período do lockdown, o período das máscaras, o período das minas, o período da pressão, o período das eleições e todo o desconforto que isso causou. Esse período agora é o período que nós estamos indo para a parte final, a parte de fechamento disso. A violência que está no Brasil e no mundo faz parte, porque ela faz parte do controle dos trevosos. Os trevosos controlam a violência e provocam a violência, certo? Eles provocam a violência para fazer com que a gente tenha medo. A violência, ela está a serviço do medo e o medo está a serviço das trevas. Você entende isso? Você compreende isso? O medo está a serviço das trevas. O medo é a arma de nos manter aprisioneiros. Exatamente. Como aqui a Lúcia Regina está falando. As frutas, está tudo caro, está tudo absurdamente caro, está tudo fora da loucura. Certo? Eu vou explicar para vocês como é que essa guerra ela está desenhada, para você entender. Presta atenção. É uma guerra de mais de 2000 anos. Beleza? Ela se acelerou com a vinda de Cristo. O pessoal que está nessa guerra contra a humanidade são os mesmos que estiveram governando a antiga Babilônia. Hoje eles se apresentam como povo de Israel, né? Se apresentam como povo de Israel, algum deles, certo? Aí, o que acontece? A linhagem de Jesus, que vem do rei Salomão, rei Davi, eles estão encarnados, alguns deles. E alguns que foram apóstolos estão encarnados. E aí, quando a Terra começou a avançar em termos de moral e crescimento, aí os galácticos interviram e houve a data limite, que era a data que a Terra poderia entrar em destruição ou entrar em salvação. Nós escolhemos entrar em salvação. E aí o Trump, ele foi escolhido porque ele é da linhagem do rei Davi. Ele é descendente. Então ele ficou responsável por ajudar na limpeza da Terra. Juntar as nações, montar as equipes e trabalhar na limpeza da Terra. E os galácticos eram responsáveis no tempo de fazer a batalha no céu e não permitir que os trevosos, que reptilianos, arcontes, quimeras e outros seres trevosos que colaboram com essas raças invasoras, intervissem na Terra. Então eles foram afastados, tiraram as naves, mas alguns deles ficaram aqui, infiltrados em túneis e etc. E a grande maioria deles estão híbridos em corpos humanos. E a maioria desse pessoal, eles governam as sociedades, né? Sociedades de governo do planeta. E aí entrou esse conflito porque a data ia chegando próximo ao início da Era de Aquário e eles não querem que a Era de Aquário acontecesse. E aí entramos na Guerra de Apocalipse, que está previsto por João Evangelista. Então, as coisas
estão vindo numa velocidade da luz. Então, essa batalha é feita pelas forças do bem, pelos galácticos, que estão intervindo na Terra. Eu vi vários relatos de naves que estão destruindo armas nucleares, que estão impedindo que uma tragédia maior aconteça. Porque tudo foi feito para que não haja perda de milhões de vidas inocentes. E haveria perdas, efeitos colaterais e tudo mais. Mas os milhões de vidas inocentes não foi permitido que isso aconteça. Então, tudo foi feito para essa contenção. E agora nós chegamos à parte final, porque a parte final é a parte da limpeza mais ruim. Certo? Essa parte ruim que vai causar um susto, um evento susto para os que os dominocos, aqueles que não acreditam em nada, que acham que tudo isso é uma teoria da conspiração.